Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia, Esdras, capítulo de número 7. Gente, a gente já está mais pro fim do que pro começo. Eu fico animado quando a gente está chegando no fim, porque dá aquela sensação aqui de que o dever está sendo cumprido. Esdras, capítulo de número 7. Vocês estão ouvindo bem? Não vão dormir aí. Qualquer coisa pede para o Alexandre desligar os ar-condicionados. Esdras, capítulo de número 7. Acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus, do seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-se no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que forem confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias em relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras,
com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com morte, ou com exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra. Nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora. De não, Senhor, que mais uma vez nessa noite, o Senhor possa nos conduzir, possa falar aos nossos corações, possa tratar com cada um de nós no íntimo do nosso ser. Falar conosco, Senhor, nessa noite, mais uma vez, individualmente e também coletivamente, Senhor. Nos guia como igreja, que nós possamos compreender plenamente a Tua vontade, o Teu querer para nós, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, possa nos dar, Senhor, meu Deus, orientação acerca do caminho. Assim como o Senhor conduziu o Teu povo por muitas vezes, continua a conduzir nesse tempo, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, tudo aquilo que temos feito contrário à Tua vontade, à Tua palavra, nós Te pedimos perdão. Oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai, nós oramos e repreendemos em Teu santo nome desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos aqui ao capítulo 7, e é interessante, né? Esdras dá o nome ao livro, mas apenas agora nós vamos encontrá-lo de fato neste livro. Aqui, meus irmãos, há algo interessante também eu posso dizer, pela apresentação meio que cíclica dessas histórias, né? A história que nós vimos primeira, né, do capítulo 1 até o capítulo 6, com Zorobabel conduzindo o povo, e naquele momento tem uma palavra e uma liberação do rei. Aí tem um homem que vai conduzir, aí tem as pessoas voltando, né, migrando da Babilônia a Jerusalém, e depois, quando chega lá, o levante de oposição. A mesma tônica a gente vai encontrar aqui a partir do capítulo 7 até o capítulo de número 10 com Esdras, e a mesma tônica a gente vai encontrar depois lá no livro de Neemias com Neemias. Então é um tanto que cíclico aqui a forma, a apresentação da história, por muitos motivos, e provavelmente o principal deles é pela vontade de Deus de nos ensinar por meio dessa história ou dessas histórias que estão aqui apresentadas, né? E vamos perceber aqui o relato do próprio Esdras, né, que começa a se apresentar aqui para nós. O relato dessa viagem nós vamos encontrar a partir de agora do capítulo de número 7. Encontraremos nesse capítulo 7 ainda agora o relato do rei Artaxerxes, né, ou como ele se posiciona orientando Esdras a conduzir essas pessoas que vão sair do exílio da Babilônia e voltar a Jerusalém. E por fim nós vamos encontrar Esdras com o coração completamente agradecido ao Senhor por aquilo que o Senhor proveu a eles naquele tempo, tá? Então essa é meio que a linha daquilo que nós vamos encontrar. Bom, primeiro, quem é Esdras, né? O texto nos apresenta aqui, logo de início, que vivia ali um homem chamado Esdras, né? Ele mesmo se apresenta.
E mostra aqui toda a linhagem dele. Tem um sentido aqui na apresentação dessa linhagem, é mostrar que ele era da linhagem de Arão. Essa é a grande intenção aqui dessa apresentação, mostrar que Esdras era um sacerdote da linhagem de Arão, e sabemos, né, Arão também havia sido sacerdote em Israel. Então essa é a grande intenção aqui nesse momento, mostrar essa linhagem. Aqui de alguma forma está, provavelmente pelo tempo de vida de cada um desses homens, provavelmente está suprimida a algumas gerações, para que se chegasse de Esdras até Arão. Mas certamente a intenção então aqui é claramente essa, mostrar que Esdras vinha então dessa linhagem de Arão. Mas há algo muito interessante aqui. Esdras nasce no cativeiro. Ele é um judeu, sim, mas ele é um judeu que nasce no cativeiro, ou seja, ele nasce na Babilônia. Preste atenção que esse primeiro ponto aqui já é para nós assim, muito interessante, e eu diria até que muito especial. Hoje, a gente tem aquele negócio assim, o cara pode ser filho de maranhense, comedor de farinha e cuscuz. Os pais viajaram, o menino nasceu nos Estados Unidos, é gringo. Porque os pais foram para lá e ele nasceu lá. É igual eu que vos falo aqui, né? Tá lá na minha identidade, Brasília, Distrito Federal. Interessante, né? Nem sou político, como assim? Mas tá lá, Brasília. Meus pais passaram alguns anos lá e vim de lá para cá, tinha 4 anos de idade, né? E aí tem gente que às vezes se apega com isso. Não, nasci em tal lugar. Eu nem falo, assim, falo mesmo só quando já estou forçado mesmo na situação. Mas ninguém que diga que eu não sou daqui, né? Sou daqui, só não gosto de farinha, mas jussara e cuscuz eu gosto. Mas perceba que o que nós temos aqui com Esdras nós temos um judeu, porque ainda não é Jesus, é só uma foto. Trovão aí ainda não é Jesus, isso é calma. Nós temos um judeu porque os seus pais assim o são, porque ele, apesar de nascer no cativeiro, a sua cultura é toda desenvolvida pelos ensinos judaicos, e por conta, principalmente, nós veremos aqui, por conta principalmente da sua dedicação, do que Esdras passa a se dedicar a partir de então. Tendo nascido na Babilônia, tendo todas as oportunidades, vamos dizer assim, de se mostrar como alguém de lá, mas ele se apega fielmente ao Senhor e à sua lei. Como é interessante isso, meus irmãos. Preste atenção, a Babilônia muitas vezes, ou praticamente todo o seu contexto, vai ser apresentado para a gente dentro da Bíblia como esse mundo mau e caído. A ideia, a figura da Babilônia é esse mundo mau, caído, perverso, pecaminoso, o qual tenta nos prender, mas do qual nós não fazemos parte. Mas de alguma forma, todos nós nascemos em Babilônia, mas nós não somos daqui. De alguma forma, todos nós nascemos sujeitos a tudo aquilo que a Babilônia tem, mas nós sabemos que a nossa terra não é essa, que o nosso povo não é esse, a nossa cultura não é essa, e o nosso Deus não é o Deus daqui. Amém, meus irmãos? E assim nós precisamos viver, assim nós precisamos ensinar aos nossos filhos, sermos claros e persuasivos nisso, tudo que pudermos fazer. Hoje, muitos pais querem dizer assim, não, ele vai escolher tudo que ele quiser. Não. Quanto com medo do meu pirão, eu digo, vamos para a igreja, porque eu digo, vamos para a escola, por que eu não digo, vamos para a igreja? Vai andar comigo, vai para a igreja, vai ler a Bíblia, vai provar daquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa fé.
Não por perversidade, mas justamente por amor. Porque ninguém, meus irmãos, que diga assim, tenho tal fé, mas não acredito que isso aqui é o melhor para os meus filhos. Então você está no lugar errado. Se eu creio em Deus, se eu vivo nessa fé, a qual nós chamamos cristã, eu vivo porque eu entendo que isso é o melhor. E se eu entendo que é o melhor, é isso que eu passarei aos meus filhos. Não é não? É isso que nós vamos ensinar. É nisso que eles serão instruídos. Embora estejamos em Babilônia. Embora estejamos nesse ambiente que quer ensinar a eles tantas outras coisas. Nós temos essa obrigação de transmitir a eles aquilo em que nós cremos. Então, é bem provável que assim tenha sido o desenvolvimento de Esdras, que o texto não nos coloca muito claramente aqui esses detalhes com relação à sua vida ali anterior e o seu desenvolvimento, mas o texto diz aí a partir do versículo 6, este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Bom, provavelmente um homem de muito caráter, provavelmente um homem que desenvolveu-se dentro da Babilônia, desde a sua juventude, como alguém muito dado às coisas de Deus. O texto nos mostra, nos diz aqui, que ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor. Algumas outras versões trazem uma expressão que talvez faça até mais sentido. Diz que ele era um escriba hábil da lei de Moisés. Ou seja, ele não só conhecia, ele tinha manejo. Ele tinha habilidade ao lidar com a lei. Ele tinha habilidade no conhecimento das coisas de Deus, por meio daquilo que é até então a sua palavra, a sua única palavra. É provável então que a sua erudição não fosse muito comum entre os judeus que nasciam na Babilônia. Não era muito comum que os judeus que nasciam lá fossem dados à cultura. Mas Esdras tanto é que é aquele reconhecido, principalmente pelos judeus, como aquele que fechou aquilo que é chamado de o cânon do Antigo Testamento. Foi ele que fez a coletânea, além dos livros que nós entendemos que foram escritos por ele, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias, mas ele fez toda a coletânea dos livros de Moisés, os proféticos, os históricos, os poéticos. E aqui há um tempo, meus irmãos, apesar de na posição aí da nossa Bíblia não parecer, mas aqui há um tempo já muito próximo do tempo em que a profecia de Deus vai cessar ali no Antigo Testamento. Então, é um homem que tem a responsabilidade de, ora, se o tempo da profecia está cessando, Deus concedeu a esse homem a responsabilidade de coletar tudo isso que foi falado até agora, de coletar tudo aquilo que foi anunciado às pessoas até agora e poder entregar isso ao povo, deixar viva essa palavra ao povo, porque Deus levantou escribas e profetas. Assim, Deus levantou Esdras como um daqueles que pertencem a esse grupo, ou um dos últimos desse grupo, que tem a responsabilidade de lembrar o povo acerca da lei. Então Esdras está se colocando aqui, ou sendo colocado por Deus, na verdade, com uma posição muito importante, muito, muito especial. Uma posição aqui de relevância para aquilo que o povo precisa nesse tempo. Olha o que diz o versículo 10. O versículo 10, meus irmãos, talvez seja o versículo chave de todo esse livro. Diz, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eu não sou de mandar repetir não, mas você vai repetir comigo só essas palavras aqui. Diga, estudar.
Diga praticar. Diga ensinar. Estudar, praticar e ensinar. É isso que toma a dedicação de Esdras. Ele decide estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar esses decretos ao povo. Um homem de grande piedade, de muito zelo pela palavra de Deus, por isso a expressão aqui, dedicar. Que se dedique a alguém zeloso por aquilo ao qual se dedica. Então perceba, alguns aspectos aqui que estão presentes nesse versículo. Primeiro, Esdras escolheu a lei do Senhor para o seu estudo. Ora, ele está no meio da Babilônia, no meio daqueles conhecidos como caldeus. Nasce ali, cresce ali. Esse povo é famoso pela sua literatura. Esse povo é um povo estudioso daquilo que eram as ciências da época, estudava as estrelas, estudavam os astros. Esdras está nesse ambiente muito propício para, se ele precisa se encantar com alguma forma de conhecimento, ele está no lugar mais famoso da época. Ele está num ambiente que talvez todo mundo que queria estudar procuraria. Os grandes nomes do conhecimento da época estão na Babilônia, e tudo que Esdras poderia fazer aqui, se ele está nesse ambiente, é se dedicar junto com esses homens. Ora, eu estou próximo dos caras, então eu vou ter acesso a isso. Se ele já despertou, ele já é um ponto fora da curva em relação aos demais judeus, que geralmente não eram cultos, não eram letrados, os que nasceram lá. Ele já é um ponto fora da curva e ele está nesse ambiente que é propício para esse tipo de conhecimento. Mas o que a palavra nos mostra é que ele decidiu se dedicar à lei do Senhor. Esdras, diante de tantos conhecimentos, ele escolheu, é na lei do Senhor que eu vou mergulhar. É a lei do Senhor que eu vou conhecer mais. Perceba, meus irmãos, como isso é muito semelhante assim, ao nosso contexto até os dias de hoje. Tantas ciências, tantos ensinos, tantas coisas, mas Esdras decide se dedicar à lei do Senhor. Pergunte a igreja brasileira, né? A igreja evangélica, tão grande. Mas saia nas igrejas e pergunte aos jovens: quem quer estudar teologia? Quem quer conhecer mais a lei de Deus? Para a grande maioria, vai valer o suficiente ir à igreja. Porque há tantas outras ciências, há tantas outras áreas e tanta coisa que inclusive dá dinheiro. Por que eu perderia tempo conhecendo a lei de Deus? O que o pastor prega já é o suficiente, alguns versículos que eu sei já são suficientes. Aí o menino vai dizer: eu toco no louvor, eu sou da comunicação, eu ajudo no culto de jovens, no culto de adolescentes da minha igreja, eu faço missões, alguma coisinha assim, e para eles está bom demais. Agora, quantos querem decidir mergulhar na lei de Deus? Quantas igrejas isso é fomentado? E muitas igrejas isso não é nem estimulado. Talvez muitos pais crentes, de meninos crentes, se o filho disser: pai, mãe, eu quero estudar teologia, eu quero ir para o seminário, eu quero viajar, ir para algum lugar que tem um campo missionário, porque eu quero me aprofundar, vai dizer assim: menino, você está louco? Eu vou ficar te sustentando até quando? Porque isso não dá dinheiro. Essa é, talvez, meus irmãos, a grande incoerência da igreja. A gente diz que ama a Deus e a sua palavra, mas na hora que o bicho pega, a gente quer muito é conhecer outras coisas, principalmente aquilo que, em tese, vai nos trazer o retorno financeiro que a gente quer. Porque é isso que muitas vezes vai apontar uma vida abençoada para muitos.
Esdras, em todo aquele contexto ali, ele decide conhecer a lei do Senhor. Ele escolheu isso. O texto aqui também nos mostra que ele estudou a lei do Senhor. Ou seja, ele decidiu investigá-la. Ele não era um folheador de Bíblia. Ele não era alguém que pegava a Bíblia na hora de ir para a igreja. Ele decidiu estudar a lei do Senhor. Quantos na igreja fazem isso realmente? Estudam de fato a palavra. Porque há muita diferença, meus irmãos, entre ler algo e estudar algo, se dedicar em conhecer. O texto diz que ele dedicou-se a estudar, ele foi um investigador da palavra de Deus. Ele foi aquele que foi buscar mais de próximo, ele foi examinar os escritos, ele foi deixar aquilo revirar a sua mente e certamente o seu coração. Outra coisa aqui, Esdras tinha consciência de que precisava agir de acordo com essa lei. Ele não foi apenas alguém que estudou, ele entendia que ele precisava estudar e colocar aquilo em prática. Então, a cada coisa que ele conhecia, ele buscava colocar aquilo como regra da sua vida. O conhecimento da palavra de Deus precisa moldar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Tudo precisa agora ser regido nas nossas vidas a partir da palavra de Deus. Essa é a verdadeira prática da palavra de Deus. E Esdras, uma vez conhecendo, decidiu então ser aquele praticante. É o que a palavra nos aponta, né? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Então Esdras tem toda essa dedicação em agir conforme a Escritura. Esdras se dispôs também a ensinar todos os mandamentos dessa lei ao povo de Israel. Aquilo que ele se dedicou em aprender, que tendo aprendido, decidiu que precisaria viver aquilo ali, agora ele está tão tomado, ele está tão satisfeito com essa lei, que ele quer ensinar as pessoas. E é incrível, meus irmãos, como primeiro, a gente gosta de ensinar sobre aquilo que a gente gosta. Tem as coisas mais banais, como time de futebol. Você vai tentar convencer todo mundo que o Vasco é bom, mesmo não ganhando nada há 300 anos e sendo rebaixado não sei quantas vezes. Mas se você ama o Vasco, você vai convencer todo mundo que o Vasco é o time da virada. Mesmo a gente não está assistindo essas viradas há muito tempo. Porque aquilo que a gente gosta, que toma o nosso coração, a gente tem vontade de ensinar, não é verdade? A gente quer que os outros conheçam. Está aqui, meus irmãos, talvez a nossa escassez de evangelização, a nossa escassez de ensino. Está aqui o problema. É a nossa escassez de amor pela palavra de Deus. Porque se a gente não se pega atraído, não se pega amando a palavra de Deus, como a gente vai ter vontade de ensinar? Como a gente vai ter vontade de ministrar? Tem um segundo aspecto nisso aqui. É o aspecto que aquele que ensina aprende cada vez mais. Como a gente aprende enquanto ensina? Como a gente aprende enquanto estuda para ensinar? E como a gente aprende quando esses conceitos parece, tomando mais força em nós cada vez que a gente fala, cada vez que a gente ensina. Então, você quer fixar algo muito bem, se dispõe a ensinar. Pastor, eu tenho dificuldade, assim, eu não consigo guardar as coisas. Pega uma criança, vai ensinar. Pega seu pai idoso, vai lá do lado dele e ensina. Chama as pessoas da sua casa e começa a se dispor a ler a palavra de Deus. Pode ter certeza que você vai ser um dos grandes beneficiados com isso. Porque quando a gente ensina, a gente aprende cada vez mais. Isso vai sendo fixado em nós. O fato de que estamos ali falando. E observe que então, o método é esse.
Estudar, ou seja, conhecimento, doutrina, entendimento, prática. Prática como devoção, como vida, como algo que valida o nosso conhecimento. E por fim o ensino, que é validado pela nossa prática. Nossos problemas, tem muita gente que quer estudar, mas não pratica e não ensina. Tem muita gente que quer praticar, sem estudar, sem conhecer. E aí vive uma prática errônea e também não consegue ensinar. Ou às vezes ele tem a prática e quer ensinar, mas pela falta do conhecimento, daquilo que ele não buscou aprender, ensina errado. Ou ensina algo que é invalidado pela sua prática. Ou aqueles que querem ensinar, mas sem conhecimento e sem prática. Só querem falar. Me mandaram um videozinho na internet, não sei que vocês me mandam isso, vocês acham que eu fico rindo disso, e eu fico rindo de verdade. Aí mandaram um vídeo lá do pregador. Tem aquela trend, né? Agora eles falam que tudo é trend, né? Aí tem a trend, eu sou não sei o que, e é claro que eu não sei o que, não é assim? Aí tinha lá o pregador. Só que a ideia lá era ser irônico, né? Eu sou o pregador, e é claro que eu não vou para a escola bíblica. Eu sou pregador, e é claro que eu só leio minha Bíblia na hora que eu vou para o púlpito. Eu sou pregador, e é claro que o meu pastor nem me vê na igreja. Aí era a crítica a esses pregadores itinerantes que estão na igreja de todo mundo, mas na igreja dele não serve, ele não lê a Bíblia, não conhece o Senhor, é alguém que não tem reverência, nada, mas lá fora é o pregador. Prega em todo lugar, só na igreja dele que não, porque lá todo mundo conhece ele. Então são essas pessoas que querem ensinar sem dedicação ao conhecimento e sem prática. Meus irmãos, esse é o combo perfeito aqui. Busque conhecer, coloque isso em prática. E tendo buscado conhecer e colocar em prática, comece a ensinar. É óbvio, você não vai conhecer tudo, conseguir praticar 100%, e então conseguir ensinar e ser o ensino perfeito. Mas comece conhecendo, busque colocar em prática fielmente e parte então ao ensino, mostrar às pessoas, ensinar, discipular pessoas próximas de você. Nem sempre vai ser o ensino formal, nem todo mundo vai ser o pastor ou o professor da escola bíblica. Mas a gente ensina na nossa casa, ensina os nossos amigos, mas não parta para ensinar sem reconhecer que você é alguém que busca conhecer e que busca praticar. E não atrapalhe então a ordem disso. O que Esdras nos mostra aqui é justamente que esse conjunto de coisas são muito importantes. Ele se dedicou, determinou no seu coração fazer tudo isso. E aqui está o ponto que talvez abraça toda essa questão. É estarmos dedicados a isso. É estarmos dedicados a tudo isso. Então você diz assim, o pessoal fala, pastor, o senhor prega assim, o senhor tira uns negócios assim, eu li e não achei isso. Quando eu li, eu também não achei. Mas eu tenho meus amigos mortos e alguns vivos que escreveram livros e lá eles são muito mais inteligentes do que eu. Então eles acharam isso. Eu fui lá e disse, meu amigo, obrigado porque você me ensinou isso. Obrigado por me ensinar. Agora eu vou ensinar lá a igreja que eu sirvo. E a gente vai passando isso adiante. Então não tem chegar aqui e dizer assim, olha, estou entregando para vocês aqui um monte de revelação. Não. É sentar, estudar, se dedicar, ler, pagar preço. Pagar preço é uma expressão, né, bem pentecostal, né? Mas a ideia é essa, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde. A gente tem filho, tem que esperar os meninos dormir. Não tem jeito. O ritmo é esse. É sacrificar o sábado à tarde, o domingo. Sacrificar assim, né? Domingo já é dia do Senhor, já era pra gente só se dedicar ao Senhor. A gente já faz tantas outras coisas porque essa sociedade diz pra gente que domingo é dia só de não fazer nada e churrasco e ir pra praia. Mas enfim, era pra gente se dedicar ao Senhor, então
que pastoreia, que lidera, que ensina, muitas vezes são esses momentos que vai estar ali. Ao mesmo tempo, um custo de prática de vida, de se dedicar a colocar em prática, a não ser só alguém que transmite algo, mas não vive. E por fim, a dedicação de melhorar no ensino cada dia mais. Ontem mesmo eu estava olhando, achei lá no YouTube da outra igreja, eles não conseguiram me tirar de lá, do YouTube deles, sei lá, esqueceram a senha. Eu tô lá no YouTube lá da outra igreja, você pode olhar lá. Aí tem várias pregações lá, na época que a gente gravava. Aí eu tava vendo, né, o tempo que eu não pregava expositivamente. Aí eu olhei assim, até que eu pregava direitinho, eu fiquei me olhando assim, escutando assim. Mas a gente vai melhorando, aperfeiçoando. E eu vi assim, pô, como é legal assim, saber que a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Você tem que acreditar nisso também. Se você ficar só dizendo assim, eu nunca vou ser, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou poder, você nunca vai mesmo. Agora, se você começa a se dedicar, estudar, praticar e ensinar, e a gente entra nesse ciclo, a gente vai aperfeiçoando. Talvez você não vai ser o Hernando Dias Lopes, o Silas Malafaia, cheio de oratória, mas você vai ser você, podendo ensinar, conduzir pessoas, abençoar essa casa, abençoar sua família, abençoar a igreja aqui que nós servimos. Isso é bom, isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas tem que ter essa dedicação. Ninguém chega e diz assim, olha, eu vou ficar forte agora. Entra lá no site da academia, se inscreve e paga lá 1 ano. E no outro dia está forte. Nem passou na porta da academia, está forte no outro dia porque pagou a matrícula e os meses com antecedência. Não, você vai ter que ir para lá malhar. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que ir mais tarde. Tem gente que vai na hora do almoço, né? Cada um com seu tempo e ele vai ter que ir lá e se dedicar. E sem fazer aquilo todo dia, não cresce. Literalmente, né? Que eles falam assim de crescer, né? Não cresce. E assim não cresce na vida com Deus quem não está fazendo isso, se dedicando. Então você não pode só fazer a matrícula da igreja ou da escola bíblica. Você tem que vir, aprende aqui, vai para casa, estuda de novo, relê, e é isso. Aí você vai aprimorando e principalmente ensina para os outros. Gente, coisa que eu gosto muito de fazer é pregar de novo para os outros, principalmente Neuza, coitada, que como ela fica lá em cima, né? Geralmente ela não escuta. Aí, quando eu encontro com ela, já vou falando de novo. Aí eu prego tudo de novo. Eu em casa, quando chega, tá lá, ainda não dormiu, vacilou, eu prego de novo. Outra coisa que eu aprendi a fazer agora, eu me escuto de novo. Os meninos falando as palavras que eu falo errado, acontece. Aí eu vou lá e eu me escuto de novo, aí eu escuto de novo, no outro dia. Quando eu posto a pregação, eu já escutei ela de novo. Aí eu vou ver, isso aqui eu falei errado, isso aqui não foi legal, isso aqui foi bom, isso aqui eu posso melhorar, faltou falar sobre isso aqui, deixa eu logo ficar atento aqui, porque na próxima eu tenho que comentar isso aqui que faltou. Aí eu vou lá e vou me escutar. Para mim, é uma forma de, ir aprendendo mais, de entender mais, de aprimorar aquilo que tem sido desenvolvido. Está aqui, meus irmãos, esse versículo 10 para nós aqui é ouro. Nos ensina aqui tantas coisas, por isso eu estou aqui passando tanto tempo com ele, porque se você sair daqui hoje só com esse versículo 10, já vai ser maravilhoso para a sua vida. Se você passar essa semana meditando nisso aqui, refletindo, aplicando isso aqui na sua vida, o que está faltando eu decidir, o que está faltando eu me dedicar, o que está faltando eu estudar, como é que eu vou fazer agora para eu encaixar isso na minha vida, o que está faltando para eu colocar em prática, o que está faltando para eu conseguir ensinar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso praticar, o que eu preciso ensinar. Se você sair ruminando nisso aqui, colocar na prática da sua vida diária, pode ter certeza, você não vai chegar a dezembro frustrado, dizendo, Deus, passou o ano, não cumpri os planos que eu planejei, então vamos lá, colocar tudo de novo no papel para o próximo ano. Você não vai chegar assim, pelo menos em relação à sua vida com Deus, não. Pode chegar com relação à dieta que você não cumpriu, pode chegar com relação à academia que você não fez,
Mas com relação à vida com Deus, se você colocar isso aqui em prática da sua vida, você não vai chegar no final do ano se sentindo alguém que ficou parado, estagnado. Não vai. Bom, volte lá no versículo 6. O texto diz que o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Artaxerxes, alguns vão considerar que esse aqui é o mesmo lado. Você lembra que teve um Artaxerxes no capítulo 4? Alguns vão tentar encaixar aqui historicamente os tempos, tem todo um estudo cronológico que é feito desses textos, vão tentar encaixar como se fosse a mesma pessoa. Outros consideram que não. Eu, particularmente, aqui abro-se um parêntese aqui, opinião minha, mas na teologia você vai encontrar linhas diferentes. Eu, particularmente, acho que não são os mesmos. Primeiro, pelo posicionamento do primeiro, não parece ser alguém tão inclinado, ainda que Deus possa mudar o coração, mas aquele primeiro do capítulo 4 não parece ser tão inclinado a Deus. Segundo, pela própria questão cronológica mesmo, que eu acho que aqui não se encaixa muito, porque entre a construção do templo e aqui o capítulo 7, então, capítulo 6 para o capítulo 7, você passa aqui em torno de 50 a 60 anos. Então, ainda que a gente considere que nesse tempo os homens provavelmente viviam mais tempo, ainda assim ficou um negócio meio... Eu particularmente não acredito muito, mas essa discussão é para a teologia. O que a gente precisa aqui principalmente saber é que esse Artaxerxes... adiciona aqui uma coisa, só para não passar esquecido aqui. A maioria dos estudiosos consideram que Artaxerxes, Xerxes, Dário seriam nomes mais voltados para como se fossem títulos. Então não se sabe necessariamente se os nomes desses homens eram esses exatamente ou como se fossem títulos familiares. Então todo Artaxerxes era da família Artaxerxes, todo Xerxes da família Xerxes, algo assim. Então há esse imbróglio aí na teologia, não se sabe necessariamente se eram nomes apenas que remetiam a algo como se fosse um título. Então é mais uma coisa que corrobora com essa ideia de que podem ser dois homens distintos em tempos distintos. Mas enfim, é uma série de discussões aí muito mais aprofundadas, que talvez para nós aqui não vale tanta pena, pelo menos hoje. Depois você chega em casa, faz igual Esdras, vai mergulhar, pega todo o comentário bíblico e aí você vai entender mais ainda. Mas aqui o que a gente precisa saber, principalmente, ter uma bondade desse rei com Esdras. E de onde é que vem essa bondade desse rei pagão? Entende que ele não é alguém que se converteu, ele ainda é um rei pagão, ele ainda é rei na Babilônia, ele é o rei persa sobre a Babilônia. Mas ele tem uma bondade com Esdras, a tal ponto que o texto diz que o rei lhe concedeu tudo que ele tinha pedido. Mas de onde isso saiu? O texto diz, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Ele quem? Esdras. Então a bondade desse homem pagão com Esdras, ela provém tão somente do cuidado de Deus com Esdras. É aquilo que a gente já viu em outros capítulos, aqui a gente percebe isso ainda mais evidente. Quando Deus decide, por amor aos seus filhos e principalmente para a sua própria glória, intervir na história e até no coração dos homens, Deus vai lá intervir. Então esse rei pagão está aqui à disposição de alguma forma de Esdras, o sacerdote de Deus. Ele está à disposição aqui fazendo tudo o que ele pedir. O texto não nos diz em que momento isso aqui começa a acontecer, não nos fala sobre uma virada, não nos deixa bem claro, vamos dizer que uma visitação de Deus a Esdras que tenha mudado, não nos fala o contexto, que uma visitação de Deus a Artaxerxes, não nos fala se ele teria tido alguma experiência, como por exemplo os reis lá no livro de Daniel, a gente percebe que eles têm experiências com Deus que evidenciam para eles aquilo que Deus é. Aqui não nos fala nada. Só o que o texto faz questão de nos mostrar aqui é que Deus está com Esdras.
A mão de Deus está sobre Esdras. E a mão de Deus, meus irmãos, é essa mão poderosa que move o mundo, amém? Essa mão poderosa que guia as coisas, que muda os tempos, as estações, que pode transformar as realidades. Por isso nós não perdemos a esperança. Porque a mão de Deus está sobre o mundo, Ele move onde Ele quer, não perca a sua esperança. Nós vivemos no Brasil nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos, muitos momentos de desesperança coletiva, de frustração coletiva, com casos de corrupção, com disputas eleitorais, com escândalos. E parece que quando essas coisas acontecem, há um movimento de desesperança coletiva, onde às vezes nós vamos nos sentir até sem forças de tanto olhar os noticiários. Mas nós cristãos, nós não podemos esquecer a mão de Deus sobre o mundo, sobre todas as coisas e especialmente sobre os seus filhos. Assim como estava aqui sobre Esdras. A ponto de mover o coração de um rei pagão para fazer tudo aquilo que Esdras pedia. Cada criatura desse mundo, meus irmãos, é criatura de Deus também. E Deus então faz conforme lhe apraz, segundo a sua vontade, o seu zelo, a sua vontade, o tempo e a estação que Ele quiser guiar com a sua boa mão. O versículo 7 nos diz que alguns israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Aqui vai falar daqueles que foram agora nessa leva com Esdras. O texto diz no versículo 8 que Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado, que ele saiu da Babilônia no 1º mês desse 7º ano do reinado de Artaxerxes. Então, foram 4 meses aí nessa trajetória da Babilônia até Jerusalém, 4 meses aí, e o texto também agora nos revela no versículo 9 que isso aconteceu porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Então, a palavra nos coloca, e aqui é muito interessante porque, mais uma vez, é o relato de Esdras. É o relato de Esdras, da sua vivência. Então, o que ele está dizendo é, o rei favoreceu, porque a mão de Deus estava sobre mim. E o tempo da trajetória de 4 meses foi esse, porque a boa mão de Deus estava sobre mim. O que nos aponta, os comentários vão dizer assim, olha, aquela primeira vinda de Zorobabel e o povo deve ter demorado 4 meses, porque lá o texto não diz no começo do livro quanto tempo, mas aqui o texto diz que foi 4 meses. Só que aqui tem um detalhezinho só, que é o próprio Esdras dizendo que demorou 4 meses, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Então, se demorou 4 meses o primeiro trajeto, a primeira comitiva, certamente também porque a boa mão de Deus estava sobre eles. Ou seja, talvez o caminho não desse tanta perspectiva de que eles passariam apenas 4 meses. Mas Deus, guardando, zelando e conduzindo para a sua própria glória, fez com que eles passassem por esse caminho apenas 4 meses. É o mesmo Deus que fez o povo passar tanto tempo no deserto, na saída do Egito, faz com que apenas 4 meses sejam suficientes para esse povo sair da Babilônia até Jerusalém. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus, conforme o seu querer, pode fazer com que algumas coisas para nós tenham um tempo maior ou um tempo mais curto. Inclusive as provações, inclusive os tempos difíceis. E às vezes a gente só quer que seja rápido. Oh Deus, eu só quero que passe rápido. Eu só quero que resolva imediatamente. Eu queria tanto que amanhã já tivesse tudo isso resolvido. Mas Deus, meus irmãos, Ele tem os seus desígnios, Ele tem os seus propósitos, inclusive para o tempo que nós passamos dentro de determinadas adversidades, dentro de determinadas lutas.
E ele é especialista em aproveitar esse tempo para nos conduzir, para trabalhar os nossos corações. E a gente tem que ter essa consciência. Não ficar só naquele desespero de achar que Deus só está no negócio se tudo mudar da noite para o dia. Que Deus só está no negócio se amanhã já tiver tudo resolvido. Isso é o nosso coração pecaminoso, egoísta, que quer que as coisas se resolvam na mesma hora. E principalmente que se resolvam da maneira que a gente quer. Porque pode ser que Deus resolva de um dia para o outro, mas que não seja da nossa forma. Pode ser que Deus resolva de um dia para o outro, da maneira que a gente ainda vai dizer assim, não era assim que eu queria, e vamos murmurar. Então, às vezes ele vai levar um tempo maior para que possamos aprender, outras vai passar um tempo menor para que não soframos tanto quanto poderíamos sofrer se passássemos tanto tempo. Por tudo isso, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus e no seu cuidado, por tudo isso. Está demorando muito, se você tem olhado para isso, tem visto assim, Senhor, está demorando, está faltando eu aprender alguma coisa, tem algo mais que o Senhor quer me ensinar, de alguma forma me faça aproveitar esse tempo. Agora, se por outro lado, um dia você olhou para aquela dificuldade e disse assim, isso vai demorar muito, e Deus foi lá e fez com que tudo fosse mais rápido, agradeça a Deus. Deus, eu tenho certeza que se demorasse mais eu não iria aguentar, e o Senhor foi lá e com a sua boa mão sobre mim, fez com que as coisas passassem mais rápido. Corações gratos ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Nós chegamos aqui na cópia da carta de Artaxerxes para Esdras. O texto diz, versículo 11, essa é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Aqui na carta, meus irmãos, apesar dela ser um tanto longa aqui, mas basicamente o que nós vamos ver é doses e mais doses desse cuidado de Deus com o seu filho. O texto começa aqui nos mostrando a permissão do rei para que Esdras fosse a Jerusalém. Versículos 12 e 13. Artaxerxes, rei dos reis, parênteses aqui, ele se chama de rei dos reis. Não é que ele é reconhecido como rei dos reis, que a gente sabe que é uma expressão que é utilizada no texto bíblico para Deus. Ele se acha rei dos reis porque certamente ele dominava não apenas o seu império, mas outros impérios que ele tinha domínio sobre. Então ele se considerava um rei dos reis. É claro que esse é um título grande demais para ele. Talvez ele fosse rei de alguns reis, mas não rei de todos os reis. Mas a consciência dele mostra também a nossa consciência humana tão pequena diante do tamanho do Deus que nós servimos. Aí começa aqui as suas palavras, né? Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazer. Ora, tal qual Ciro, lá no capítulo 1, capítulo 1 não, capítulo 2, né? Ai meu Deus, perdi. Capítulo 1, é isso mesmo. Perdi, confundi as cartas aqui, aí eu fiquei, será que é 1? Não é. Capítulo 1. Tal qual Ciro, lá no capítulo 1, Artaxerxes agora faz duas coisas aqui bem semelhantes. Primeiro, ele reconhece o poderio de Deus. Ele pode não reconhecer ele como talvez o seu Deus ou o único Deus. As referências que ele vai fazer aqui mostram que ele considera ele mais um Deus de Esdras e do seu povo. Ele tem um grande respeito. Mas esse reconhecimento aqui ele já é um ponto interessante, de que algo Deus estava ali fazendo no seu coração para mover as suas decisões. Então ele chama aqui escriba da lei do Deus dos céus. E a segunda coisa que é semelhante, ele decreta aqui a autorização para que os homens de Jerusalém, dos judeus, pudessem então descer a Jerusalém com Esdras. Então é muito semelhante lá àquilo que nós vemos com Ciro. Muito semelhante, muito semelhante. Estavam cativos e agora estão sendo liberados por um rei pagão. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que o rei Artaxerxes dá autoridade para que
Esdras pudesse fazer uma espécie de uma inquisição em Judá. Olha o versículo 14. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Preste atenção. O capítulo anterior, o Alexandre mostrou, né, a dedicação do templo, a celebração da Páscoa. Parece que o povo está indo bem com Deus. Mas aqui no capítulo 7 já passou alguns anos. E a gente vai ver daqui a pouco que essa fidelidade, esse amor a Deus começou a se esvair de novo. E agora Deus move o coração desse rei para que Esdras vá então até Jerusalém, desça com mais alguns homens, e ele vai para lá meio que mensurar como está a dedicação desse povo à lei de Deus. E investigar como essas pessoas estão se colocando em relação à lei de Deus. Gente, para que isso serve para Artaxerxes? Para nada. Tem alguém movendo isso aqui, não é não? É Deus que está movendo. Para ele não serve nada. Para Esdras, um amante da palavra de Deus, alguém apaixonado pelo Senhor, certamente ele ficou muito feliz que ele vai para lá fazer tudo que ele gosta. É tipo falar para mim assim, ó, vai ali naquele povo ali, não sei o quê, começa a ficar pregando para aquele povo ali. Opa, isso é uma ordem? Isso é alegria, me manda aí que eu vou lá. Vai lá naquele pessoal ali que eles vão ficar discutindo até meia-noite pregar. Opa, valeu, obrigado, vou lá. É assim que Esdras sai de lá. Mas para Artaxerxes, isso aqui não vale de muita coisa. Então, perceba, o movimento de Deus em relação a isso. A intenção de Deus é começar a colocar em ordem essa falta de zelo que começou a surgir lá em Jerusalém com relação à sua palavra. Olha o que Deus faz mais por meio de Artaxerxes. Versículo 15. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Ofertas, ofertas, ofertas. Toda igreja quer oferta. Toda igreja quer oferta. Por quê? Porque a gente se dedica a pregar a palavra de Deus e a gente sabe que com recursos as coisas caminham, acontecem, você faz com que a palavra continue sendo pregada. É aquilo que eu sempre oro aqui na hora do ofertório. Senhor, que esses recursos sirvam para a gente pregar ainda mais a tua palavra ser anunciada e chegar em mais lugares. Todo mundo quer. Aí o cara chama e diz assim, olha, vai lá levar a palavra para eles, ver como é que eles estão. Não, mas peraí, tem um negocinho aqui para ti. Leva as minhas ofertas, leva as ofertas dos líderes, leva a oferta do povo, leva esse dinheiro todinho aqui, leva as coisas para o templo, faz as coisas ficarem melhor lá, leva tudo isso. Ô gente, coisa maravilhosa. É dizer para o pastor aqui, ó pastor, tem aqui esse povo, você pregar para ele, pega as ofertas aqui, faz os projetos que você quiser, levanta aí mais tempo, faz mais igreja, paga aí para essas pessoas se capacitarem, curso de teologia para todo mundo, abençoa todo mundo aí. Gente, coisa maravilhosa. Essa está dizendo assim, Deus não é a gente não. Está tudo acontecendo aqui de uma maneira maravilhosa. Então, perceba como Deus vai usando esse homem que nem é homem de Deus para a sua própria glória, por meio dos recursos. E aqui a gente vê com muita clareza algo que às vezes a gente fala só da boca para fora. Deus é o dono de todo ouro e de toda prata, amém? Se Deus quiser usar outras pessoas para nos abençoar, Ele vai nos abençoar. E não quer dizer porque aquela pessoa foi lá e deu uma oferta para a igreja, ela está sendo salva, não. Ela vai precisar, como todo mundo precisa, arrependimento, confissão, e vai precisar de Deus na sua graça para ser salvo. Mas se Deus quiser usar alguém para ir lá e abençoar, aqui a gente já recebeu muitas vezes ofertas, ajuda, cesta básica, para dar para as pessoas, que vem de pessoas que não eram tementes a Deus. Deus, quando quer, Ele vai lá e faz, abençoa, alcança o coração das pessoas, e assim Ele vai fazendo. Versículo 17. Com esse dinheiro,
Compre novilhos, carneiros, é aquilo que eu estava falando para você, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida. Ou seja, compra tudo que é necessário para fazer as boas ofertas para Deus. Sacrifique-se no altar do templo de Deus em Jerusalém. Olha o versículo 18. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de seu Deus. Ó, vocês estão cheios de oferta. Quando acabar isso aí que eu estou dizendo, faz o que vocês acharem melhor, de acordo com a vontade de Deus. Vão lá, vocês perguntem para Deus o que Deus disser, podem usar esse dinheiro para isso. Podem usar esse recurso para isso. Vai ficar na tua responsabilidade. Versículo 19. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Vai, faz tudo isso, abençoa lá, cultua o teu Deus, faz lá tudo que tem que fazer no templo. Se ainda tiver despesa, manda a conta para cá. Se ainda faltar, Esdras, manda a conta para cá. Mas é tudo isso para a glória do seu Deus. Gente, Deus está aqui simplesmente derramando segundo a sua vontade, para que o seu nome seja glorificado, fazendo segundo o seu querer, movendo o coração de um homem ímpio. E quem está encarregado disso aqui é Esdras. E o fato de Esdras estar encarregado aqui em algo que há uma sinalização da vontade de Deus muito clara, mostra também que Esdras é alguém a quem o Senhor confiou os seus bens. Ele é aquele servo fiel, prudente, a quem o Senhor confiou os seus bens. E quando voltar, encontraria multiplicado aquilo que lhe foi confiado. Será que nós somos servos fiéis assim? A quem o Senhor, se confiar a nós os seus bens, nós somos aqueles que vamos multiplicar? Será que nós somos aqueles a quem, se o Senhor confiar a nós os seus bens, os seus recursos, nós vamos pensar só em nós e esqueceremos o seu nome, a sua palavra, o seu povo? Ou será que nós somos aqueles que o Senhor pode confiar para a gente, que Ele vai ver retorno nisso? Esdras foi aquele a quem o Senhor confiou para levar a esse povo, a essa nação, as ofertas. É algo muito semelhante com aquilo que quem lembra de 2 Coríntios, Paulo, a quem foi confiado coletar as ofertas das igrejas para levar às igrejas que eram necessárias, e Paulo mesclava o seu ministério de evangelização e plantação de igreja com o ministério de cuidado social, arrecadando os recursos e levando para aqueles que tinham mais necessidade. Versículo 21. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste de Eufrates, ou seja, todos os tesoureiros dos territórios que ele dominava, que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras. Esdras estava cheio de moral aqui. Escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Olha esse azeite aqui todinho, se fosse hoje, que tá caro que só. Isso aqui vale a ouro. Tudo que o Deus dos céus, versículo 23, tenha prescrito, tudo que Deus tenha prescrito, tudo que Deus disse, tudo que Deus avisar que quer, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. E aqui a gente achou uma coisa interessante. Artaxerxes está preocupado, reconhecendo o poder de Deus, de que algo possa acontecer com ele também, porque está dando tudo, está entregando tudo. Tem gente que é assim, dá dízimo porque tem medo de Deus fazer alguma coisa com ele, mas o seu coração é pagão. A grande diferença aqui de quem dizimista e ofertante, servo de Deus, é que não faz isso por medo, faz isso por gratidão, com o coração entregue, com o coração alegre, como diz a palavra. Aqueles que não são tementes a Deus de verdade, fazem por medo de serem oprimidos, Por isso que muita gente usa, a história do devorador para assustar, e aí aquele povo que não é convertido diz, eu vou entregar, senão o devorador. A relação é errada. Artaxerxes mostra aqui essa relação errada, ele está com medo também.
Versículo 24. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos. Aqui, ó, o presidente ia ficar chateado com isso aqui. Não pode exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. Foi proibido cobrar imposto deles, está todo mundo isento. Versículo 25. E você, Esdras, olha como ele conclui, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com morte, ou com exílio, ou com confisco de bens, ou com a prisão. Artaxerxes termina aqui nessa circular, empoderando Esdras como aquele que está responsável por organizar de alguma forma as leis, ensinar aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, de alguma forma, ele consegue aqui reconhecer que a lei de Deus tem esse valor de cuidado sobre a vida das pessoas. Hoje a Neuza estava lendo lá um livro para mim, ela escutou a pregação de domingo, né? Aí, olho por olho, dente por dente, ela estava falando do tal do Código de Hammurabi, que é alguém também que é contemporâneo desse tempo da Babilônia. E aí, ela falando do Código de Hammurabi, aí o texto lá dizia assim, olha, a diferença da lei de Hammurabi para a lei de Deus é que a lei de Deus ela tinha um cuidado com aquilo que a gente chamaria de hoje de devido processo legal. Ou seja, se Deus tinha um cuidado de alguém não ser condenado indevidamente. Hammurabi não. A lei de Hammurabi não. A lei de Hammurabi era para dar poder aos homens. Então, a diferença da lei de Deus, que é uma lei zelosa, amorosa, para o bem dos homens, dessa lei do mundo, que é uma lei para fortalecimento de alguns homens, para poderio de alguns homens. É algo que a gente tem visto muito no nosso Brasil. Pessoas que usam a lei para o seu benefício, para o seu bem. Leis para pessoas que se beneficiam. Hoje estourou aí, lá na Espanha, o Daniel Alves vai pagar uma fiança, né, 1 milhão de euros para ser liberado. Outro dia ele foi condenado por estupro. Agora ele vai pagar uma fiança de 1 milhão de euros e vai poder sair. Aí eu até brinquei, a gente que é brasileiro não pode nem reclamar da lei deles, que a nossa é pior. Mas perceba que talvez o grande problema aqui seja, que lei é essa? Que se o cara estuprou e pode pagar 1 milhão de euros, ele sai, e o cara que estuprou e não paga 1 milhão de euros não sai. Quer dizer, então ela é uma lei para o pobre, ela não é uma lei para o rico. Então essa não é um marxismo aqui, mas é só uma das muitas incoerências que as leis humanas têm. A lei de Deus não, a lei de Deus é uma lei zelosa, verdadeira. E aqui, Artaxerxes então está encarregando Esdras de ensinar essa lei e que essa lei fosse aplicada em toda a região, porque de alguma forma, nem que seja movido por Deus, mas ele está reconhecendo o poder da lei de Deus. Meus irmãos, por que isso é importante para nós? Porque às vezes a gente está lendo a palavra de Deus e a gente não quer obedecer. A gente está lendo a palavra de Deus e a gente não quer entender que a lei de Deus é para o nosso bem. Quando a palavra vai lá e diz, por exemplo, né, nos orienta a julgo desigual, precisamos evitar, o contexto da palavra nos mostra isso. Aí o cara vai lá e teima. Gente, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus não achou essa menina que não teme a Deus, que ela não é bonita, que ela não é legal. É porque Deus quer proteger a verdade que está sendo colocada no seu coração. Deus quer proteger a verdade que Ele tem implantado na sua vida. Então, se você se envolver com alguém que não teme o nome dEle, isso será corrompido, e você precisa entender isso e colocar em prática já. E tantas outras coisas que às vezes a gente está lendo lá na palavra de Deus e a gente quer rejeitar, a gente quer evitar, a gente não quer exercer, porque a gente não entende que a lei de Deus é para o nosso bem, para a nossa proteção.
Se a gente entender a lei de Deus é para o meu bem, é para a minha proteção, eu vou obedecer. Esse é o pensamento de Esdras. E o texto termina de uma forma bela. Esdras dizendo, versículo 27, bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Esdras reconhece que é Deus que está movendo, que nada explica o que esse rei está fazendo. Nada explica. Deus, somente Deus, colocou no coração do rei esse propósito. Tudo que está acontecendo aqui é milagre, é agir de Deus, porque Deus tem esse poder, amém? Deus tem esse poder. Deus pega o coração mais duro, o coração mais difícil e move esse coração. Às vezes a gente fica inquieto antes da hora, preocupado e angustiado, porque nós não confiamos no Deus que pode mudar as coisas, mudar os pensamentos e os corações. Ele segue dizendo, versículo 28, que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Foi Deus que pela sua boa vontade favorece Esdras. Você lembra que quando nós falamos lá na lista do povo que saiu com Zorobabel, a gente falou, olha, tinha os sacerdotes que estavam lá na Babilônia, mas ser sacerdote na Babilônia não tinha valor nenhum. Esdras não está sendo reconhecido aqui porque ele é um sacerdote. Esdras só está recebendo algum reconhecimento porque Deus está agindo no coração de Artaxerxes. Só está recebendo algum favorecimento porque Deus agiu. Meus irmãos, assim muitas vezes é nesse mundo. Que nós não temos de onde vir reconhecimento, que não temos de onde vir ajuda, não temos de onde vir auxílio. E de repente alguém se dispõe por nós, alguém nos ajuda, alguém abre uma porta, quando nada se abriria, porque Deus pode mover o coração das pessoas. Aquela vaga de emprego que você dizia assim, isso aqui não tem jeito, tem um monte de gente melhor do que eu. Aí Deus foi lá e abriu uma porta. Porque quis Deus mover o coração daquela pessoa que foi lá selecionar para abrir para aquele que é o seu filho. Pela sua vontade, para a sua glória. Não se engane, meus irmãos. Não se engane. Esse mundo é contra nós. Você pode ser o melhor. Esse mundo é contra nós. Você pode ser o mais habilidoso. Esse mundo é contra nós. E se não for Deus para abrir os corações e abrir as portas para nós, para que o seu nome seja glorificado, não vai acontecer. A gente vai encontrar rejeição, barreiras, dificuldades. Porque se esse mundo jaz no maligno, certamente não é o maligno que quer que nós avancemos. Mas Deus abre as portas, amém? E a última frase aqui, com a mão do Senhor, o meu Deus, com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Como ele conclui, já dando gancho aqui para o próximo capítulo, vamos pregar hoje? Não, vamos pregar nota 4. Já dando gancho aqui para o último capítulo, como ele entendeu que a mão de Deus estava sobre ele, ele tomou coragem para guiar as pessoas que iriam voltar com ele para Jerusalém. Quando você perceber, a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está agindo sobre você, está abrindo as portas, tome isso como algo que precisa te dar coragem para você continuar. Preste atenção nisso, porque às vezes você vai ver, Deus está abrindo as portas, está conduzindo, está preparando tudo, aí você vai lá e se retrai. Poxa, Deus está abrindo as portas, está preparando tudo, está tocando os corações, está me dando espaço, está me dando caminho, Nossa, que isso me encha de coragem para eu continuar. Que isso me encha de coragem para eu levar a palavra de Deus. Isso me encha de coragem para anunciar o seu nome. Dá só um exemplo aqui para você sair aqui com uma coisa mais prática na sua cabeça. Se amanhã você chegar e sentar na calçada da sua porta e começar a pregar a palavra para uma criança, e daqui a pouco chegar 2 crianças,
3 crianças, e for trazendo as crianças ali. E um belo dia, alguém chega e diz assim, vem cá, deixa eu abrir a porta da minha garagem aqui para você, que eu estou vendo que você está com essas crianças todo dia, deixa eu botar você aqui. Aí você está só observando. Aí depois chega um outro e diz assim, eu vou trazer o lanche agora para essas crianças, que eu estou achando muito interessante esse trabalho aí, eu não sou nem crente, mas você está ajudando essas crianças, eu vou trazer agora o lanche para você. Gente, quando você olhar coisas assim, portas se abrindo, caminhos sendo colocados na sua frente de onde não tinha, avance com coragem. Não pare, porque é Deus que está agindo, é Deus que está no propósito, é Deus que está conduzindo. Se encha de coragem quando você perceber a mão de Deus sobre você. Parta com coragem para fazer as coisas para a glória dele. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos para casa.